João capítulo 2, nós temos a narrativa de um milagre, mas não qualquer milagre, um milagre extraordinário, operado pelo Senhor Jesus. E o relato fala que esse milagre, ele começa quando Jesus é convidado para ir a um casamento. Por isso eu coloquei o tema da mensagem: milagres no casamento, milagres na família. E a gente vai aprender algumas coisas muito preciosas aqui nessa noite, amém? Você veio de coração aberto para isso? Amém? Quem está em casa nos assistindo também, de coração aberto para receber. O texto vai dizer assim: 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, e Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: ó mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegastes à minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei-as de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípios a seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pai, essa é a tua palavra, e nós nos curvamos a ela, sabendo que é pelo poder da tua palavra que tudo veio a existir. E que nesta noite possamos, mais do que ler, até mesmo mais do que meditar, Senhor, termos um momento profundo com ela, ao ponto que ela possa tocar as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas, em nome de Jesus. E que não venhamos sair da mesma maneira que entramos neste lugar, Senhor, em nome de Jesus oramos e agradecemos, amém. Este foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Talvez você já saiba disso, mas eu quero reforçar. Entre tantos milagres que você encontra relatados na Bíblia Sagrada, e olha que não são poucos, João, ao escrever, diz que se todos fossem escritos, não caberia no mundo os livros que Jesus proporcionaria de tantos milagres que ele fez. A vida de Jesus era uma vida de operar milagres diariamente. Quando lemos a palavra, entendemos que alguns milagres foram reservados pelo Espírito Santo e foram impulsionados ou inspirados pelos apóstolos a serem escritos. Mas eu fico pensando quantos concorreram para que esses que estão aqui pudessem estar ao nosso alcance hoje. Então, Jesus não começou abrindo os olhos de um cego, e ele fez isso. Jesus não começou ressuscitando uma pessoa, e ele fez isso. Jesus não fez a cura de um paralítico, como ele também o fez. Ele começa transformando a água em vinho, e isso dentro de um casamento. Isso já me faz entender que Deus, quando começou algo, Ele é um Deus que continua esse projeto, ainda que algumas coisas não tenham dado certo, não por parte dele, mas pelo pecado que manchou a nossa vida. O projeto original de Deus é a família, amém? Antes de tudo, Deus criou a família.
E quando Deus criou a família, a primeira coisa que eu aprendo é que Deus não criou a família para o fracasso. Deus criou a família para ser bem sucedida e realizada. Havia realização na vida de Adão e Eva no Éden, mas o pecado tirou algumas coisas. E bem verdade que o pecado trouxe o fracasso em muitos lares. Hoje nós vemos uma desmotivação em relação aos matrimônios, em relação aos casamentos, em relação à própria família, que é a célula mãe da sociedade. E o diabo tanto agride as famílias, tanto quer destruir as famílias, vem proliferando coisas das quais descaracterizam o projeto de Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia: Deus é o Deus da família, e ninguém jamais vai conseguir destruir aquilo que Deus construiu. Agora, nós precisamos entender todo esse processo de Deus fazendo e chamando atenção em um casamento. Outra coisa que eu aprendo nesse texto é que, além de ser o núcleo de uma família, ou seja, estava começando um casamento, o pedido da realização deste milagre é uma mãe. É Maria quem intervém e pede que haja um milagre. No próprio livro de João, pouco à frente, no capítulo 4, você vai encontrar o segundo milagre que Jesus fez. E o segundo milagre está associado ao pedido de um pai. É um pai pedindo pelo seu filho que está doente. Então os primeiros dois milagres: primeiro, Jesus está em um casamento; segundo, uma mãe pede uma intervenção; e o terceiro milagre, um pai pede uma intervenção. Em outras palavras, como nós costumamos dizer aqui no Rio Grande do Sul, para um bom entendedor, meia palavra basta. Diga comigo: é o suficiente. Diga: é o suficiente para mim entender que Deus é o Deus da família. Amém? É o entender esse processo que vai começar a mudar a minha vida. E é interessante, então eu anotei algumas coisas, porque nós percebemos que no decorrer do casamento, da festa, da celebração, da comemoração, faltou vinho. O vinho tem uma simbologia na Bíblia, como várias outras coisas. No Salmo 104:15 fala que o vinho é alegria. Então nós podemos dizer que em um determinado momento pode acontecer de faltar alegria nos relacionamentos, de já não ser mais como era no princípio. É interessante isso, mas é uma verdade. Deus não quer que nós estejamos casados só por estar casados. Diga comigo: Deus não quer que eu esteja casado só por estar casado. Ou seja, há uma realização que Deus quer, que haja um contentamento e uma alegria dentro dos relacionamentos. Pastor, mas eu não tenho problema de faltar vinho no meu. Eu estou aqui para te dizer que ao longo dos anos que vivemos, poderão ocasionar razões por parte do mundo, por parte do inimigo, que poderão tentar fazer com que falte vinho no teu casamento. Em algum momento pode ocorrer isso. E o que nós aprendemos aqui? Primeiro, que nesse casamento havia um convite especial para que Jesus estivesse presente no casamento. O convite não era de última hora, pensando: se der alguma coisa errado, nós temos Jesus que nos socorrerá. Não. O convite era entregue em mãos, dizendo: o nosso prazer, a nossa alegria será tê-lo em nosso casamento, como um convidado de honra. Uau!
Que coisa fantástica! Quando você percebe que Jesus não quer ser convidado pelo que Ele pode te dar, Ele quer ser convidado por aquilo que Ele é. Muitas pessoas, quando buscam Jesus de uma forma interesseira, pensando o que vão ganhar com Jesus na sua vida. Mas o projeto dele nos ensina que o nosso convite a Ele precisa ser um convite espontâneo, de ter a disposição de tê-lo na nossa vida. Porque quando isso ocorre, ainda que venha faltar o vinho, existe alguém que pode fazer uma multiplicação e uma transformação na nossa vida, chamado Jesus, o Cristo. Amém? Então eu começo a olhar aqui algumas coisas e ver que Jesus vai trabalhar aqui com alguns elementos. Começa no versículo 6, se você acompanha comigo, diz ali que foi identificado que existiam ali 6 talhas de pedra. Primeiro tem o número 6. Eu quero te fazer pensar um pouco na Bíblia nessa noite. A Bíblia fala muito de uma forma cronológica, dando números, tempo, estações, mostrando algumas coisas. Por exemplo, quantos dias Deus levou para fazer todas as coisas? 6. E qual o dia que o homem foi formado? No 6º dia. Então em Apocalipse vai dizer que o 6 é o número do homem. A Bíblia fala isso. Mas quando diz que no 7º Deus descansou, a Bíblia também vai dizer que o 7 é o número de Deus. Então você vai ver sempre o judeu prestando muita atenção nessas questões bíblicas. Agora aqui diz que tinham 6 talhas. Tem o número 6. Isso está mostrando o quê? Primeiro, o milagre sempre vai passar pela vida do homem. Deus poderia fazê-lo próprio? Poderia. Mas o desejo dele é nos incluir no propósito. Amém? Então você vai lá, por exemplo, 2 Reis, a multiplicação do azeite na casa da viúva. Você já leu lá, não? Capítulo 4, se não me falha a memória, de 2 Reis. Ela tem um problema, acontece uma situação inusitada, o marido morre, deixa dívidas, e ela precisa ser suprida. Então ela procura o profeta, na época era Eliseu, e conta a história dela. Olha, o meu marido, teu servo, temente a Deus, partiu, e agora eu tenho problemas. Os credores estão aí para levar os meus filhos como pagamento. Em outras palavras, ela recorre a Deus e diz: Senhor, faz alguma coisa. E a palavra de Eliseu foi o quê? O que tu tens na tua casa? Note, o milagre não aconteceu do nada. O milagre aconteceu de algo que já existia. Houve uma participação por parte dela no milagre. Quando nós olhamos esse texto de Canaã, a mesma coisa. Ou seja, se o número 6 é o homem está inserido no milagre. Diga comigo: eu faço parte do projeto de Deus chamado milagre. Amém? Pastor, mas o que eu tenho para dar para Deus? Bom, a Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus, mas ela só chega a mim se eu tiver fé para receber a salvação. Note, tem uma participação minha, tem uma participação sua nisso. Por mais que Jesus Cristo tenha morrido na cruz do Calvário há 2000 anos, se nós sairmos aqui na rua, tem muitas pessoas que ainda não estão com esta obra na sua vida. Fruto do quê? De Jesus não ter morrido? Sim ou não? Não, ele já morreu, ele já ressuscitou. Então o que está faltando? A fé no coração destas pessoas. Você está entendendo o nome de Jesus? Há uma participação do homem no milagre. Deus estabeleceu desse princípio. E quando nós vamos ler aqui,
neste episódio é mais do que apenas uma celebração e apenas um milagre realizado. É algo extraordinário que Deus quer nos ensinar, amém? E ele começa mostrando isso. Aí você sai do número 6 e você vai para algo que ele vai dizer: talhas de pedra. Diga comigo: talhas de pedra. Pergunto para você: qual era a profissão de José, pai de Jesus? Ele era o quê? Carpinteiro. Agora, você sabia que em Israel a carpintaria não estava ligado à construção com madeira? Estava ligado à pedra. Talvez você não sabia disso. Uma coisa é você trabalhar com madeira, outra coisa é você trabalhar com pedras. Então, quando eu estive lá em 2011 em Israel, eu vi tanques batismais, que eram pedras enormes, e essas pedras foram talhadas, e foi se formado uma piscina dentro de uma pedra, e tornou-se um tanque batismal. Então, você imagina, para lapidar essas pedras, ou seja, para fazer com que ela se tornasse uma gamela, como diz aqui, o cuidado que você tem que ter para isso. Porque a pedra, se você bateu errado, ela quebra e você não tem mais como aproveitar. A madeira, se você errou, você continua tirando lasquinhas delas, né? Quem é que tem gamela aqui de fazer churrasco? Aquelas de madeira. Cadê os gaúchos? O Edson tem? A Roosevelt tem também, não tem? O Alegretense não vai ter? Claro que tem. Aquilo é uma madeira inteira, correto? Que foi pegado um formão e começado a cavocar naquele tronco para tornar ela aquela gamela. Agora, lá em Israel era pedra. Então, quando você lê aqui que tinham talhas, significado espiritual disso para a nossa vida significa: Deus precisa trabalhar a nós, o homem, que somos pedras brutas. Precisamos ser trabalhados por Deus. Por que Jesus então nasce dentro de um lar cujo pai era um carpinteiro, e por toda a sua vida, enquanto ele viveu aqui, até os seus 30 anos, ele era ajudante do seu pai? Você acha que Deus trabalha com acaso? Você acha que Deus trabalha com coincidência? Não. Deus tem propósitos. E propósito, Deus nos mostrar que Jesus já na sua vida natural estava trabalhando com pedra junto com seu pai, mas também já visando a nossa vida espiritual, porque nós precisaríamos ser lapidados, precisaríamos ser trabalhados por Deus. Então você encontra elementos assim dentro da sua palavra. Então nós temos os 6, nós temos as talhas, mas também nós temos a água. E quando você vai para a água, você aprende Jesus dizendo: eu sou a água da vida. A água, na Bíblia tem esse entendimento, tem essa conotação de glória a Deus. Glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus aí, por favor. É o Davi. Que maravilha. Não é à toa que Jesus disse que nós temos que ser como crianças. Pegou a mensagem, sim ou não? Pegou a visão para o coração? A gente às vezes fica constrangido com essas coisas. Não, a gente tem que aprender com elas. Nada acontece por acaso. Em tudo Deus tem que nos mostrar algo. Às vezes a gente é muito metódico, muito, sabe, cheio de... Aí Deus pega e mostra, ó, você está enxergando como é que é as coisas? Agora, volte para a palavra, que a água simboliza aqui, em Cristo, o Espírito Santo, o poder para renovar aquilo que se está
de alguma forma envelhecido, de alguma forma precisa ser transformado, precisa ser mudado. Então quando você pega estas coisas, você começa a entender que está acontecendo aqui nesse casamento. A primeira coisa delas, o Senhor vai aonde Ele é convidado, onde o coração está disposto a recebê-lo. E nesse caso, nós aprendemos aqui que começa dentro de um casamento. Segundo ponto, nós precisamos levar a Ele sempre as nossas necessidades, pois é Ele aquele que tem o poder para fazer coisas que nós não podemos fazer. Em seguida você começa a olhar para o texto e percebe que Deus não se atrasa, o tempo é dele, o milagre é Ele quem faz. Ou seja, nós precisamos compreender exatamente isso. Ele sempre age no tempo certo. Não há atraso para Deus. Não há você dizer, puxa, mas eu estou sofrendo, será que Deus não viu alguma coisa? Ainda no meio desse sofrimento, no meio dessa situação, tem alguma coisa que Deus quer te mostrar, que talvez a tua talha precisa ser aperfeiçoada. Por quê? Perceba que você não consegue botar quantidade quando você não tem a capacidade e a estrutura para receber aquilo. Eu fui pesquisar, você sabe quantos litros de água foram transformadas em vinho? Aproximadamente 480 litros. Significa que essas talhas tinham sido bem trabalhadas, havia condição de ser colocado o líquido ali. Já logo eu entendo, às vezes eu quero o milagre de Deus na minha vida, mas eu não deixei Deus trabalhar em mim. E quando eu não deixo Deus trabalhar na minha vida, acontece uma coisa: eu não estou preparado para receber. Eu não consigo ter a condição de ficar com aquilo que Deus pode me dar. Pode se estragar. Ele já havia falado que vinho novo põe-se em odres novos, porque se você botar em odres velhos, ele rompe e você perde. Diga comigo nesta noite: Deus está trabalhando na minha vida, Ele está lapidando, Ele está abrindo, a minha talha está ficando maior. Amém? Pois esse é o desejo do coração de Deus, fazer a nossa talha ter condição de receber o que é dele. Porque embora o milagre tenha sido feito por Jesus, a quantidade do milagre não foi Jesus quem determinou. A quantidade do milagre foi determinado pela operosidade daquelas pessoas que obedeceram. Note isso, é importante. Às vezes nós limitamos o agir de Deus na nossa vida, baseado ao quê? A nossa razão, o nosso sentimento, ao que nós pensamos, ao que nós queremos, e nós menosprezamos aquilo que Deus quer fazer. A Bíblia diz no capítulo 2 aqui, que Maria virou-se para os serventes e disse assim: fazei tudo o que ele vos... Uma das condições para a operosidade do milagre na nossa casa é nós estarmos dispostos a fazer tudo o que Ele tem nos ensinado. Não é parte, não é 50%, é fazer como Ele determinou. Não é como você determinou, não é como eu determinei, não é como você quer, não é como eu quero. É como Ele disser, amém? Porque quando Ele diz, você pode ter certeza, as coisas acontecerão. Diga comigo, por quê, pastor? Está muito xoxo. Diga, por quê, pastor? Porque Ele está determinado a cumprir a sua palavra e não a nossa. O Espírito Santo de Deus não tem um compromisso com a minha palavra. O Espírito Santo de Deus tem um compromisso com a palavra de Deus. Já logo, se eu estiver inserido na palavra de Deus, Ele passa a ter um compromisso comigo.
Quem está entendendo em nome de Jesus? Eu preciso entender isso. Faça tudo o que Ele vos disser. E logo em seguida Jesus vai falar. Interessante isso, que Maria antecipa algo. Mas no verso de número 7, disse-lhes Jesus: enchei de água as talhas. As talhas estavam preparadas. Você está preparado para o milagre de Jesus na tua vida? Você está preparado para receber um vinho novo na tua vida? Você está preparado para você impactar a sociedade com o que Jesus quer fazer na tua casa? É isso que você tem que colocar no teu coração. Você tem que entender isso. Jesus diz: encham. Eu fico pensando na condição como brasileiro, de coisas que que dá para a gente se dizer assim, que a gente se orgulha ou não se orgulha, porque o orgulho é pecado. Mas como nós agimos, ou como nós somos vistos hoje na nossa sociedade, de um país de brasileiros que gostam de dar um jeito nas coisas. Você já viu isso, não? Já ouviu pelo menos alguém dizer isso? Um dia eu trouxe aqui um pastor, um pregador da palavra de Deus, alguns anos atrás, e ele veio, e ele mora nos Estados Unidos. Vocês vão lembrar dele. E ele, ali em cima conversando, me disse: pastor Maurício, a dificuldade da América receber alguns brasileiros não está porque o brasileiro não é carismático, não está porque o brasileiro não é uma pessoa boa de se conviver, nada disso. Nós temos essas qualidades, mas o grande problema do brasileiro quando ele chega na América é que ele pensa que é o Brasil e ele quer dar um jeitinho para tudo. Então o americano não aceita isso. E essa é uma das razões que há uma rejeição do povo brasileiro em relação aos Estados Unidos. E eu fico pensando em relação à palavra de Deus, quantas vezes nós queremos dar um jeitinho, queremos tentar dar uma ajudinha para Deus, mas de uma forma com que nós, pelos nossos olhos, achamos que é melhor. E Jesus diz: então façam aquilo que eu estou dizendo para vocês. E aí eu vou lá e penso comigo: por que eu vou encher tudo se eu posso botar só um pouquinho? Por que eu vou passar trabalho? Mas se você quer o milagre passa por trabalho, amém? Eu lembro-me que nós éramos guri, piá de 6, 7 anos. Meu tio tinha e morava no interior. Nessa época não tinha água encanada, não tinha Corsã, ô Marcos. Mas ele tinha um poço aberto que dava aproximadamente 1 quilômetro de distância da sua casa. E a função dos filhos e dos sobrinhos quando estavam na casa, e eu gostava muito de visitar o meu tio, é que todo final do dia tinha que pegar água, pegar aquela manivela e puxar a água do poço, encher os baldes e levar para em cima, para encher a caixa, para botar no banheiro, naqueles chuveiros que você tinha que despejar água, que você abria uma torneirinha para tomar um banho. Então, como o percurso era longe, dizíamos eu e meu primo: não vamos encher o balde cheio, bota meio, para não se tornar pesado para nós subir. Agora Jesus diz: enchem as talhas. Eles poderiam ter dito um para o outro assim: ei, nós moramos no Brasil, vamos botar a metade. Mas aqui o texto bíblico diz que eles encheram de que forma? E eles as encheram totalmente, amém? Eles foram determinados. Ei, preste atenção uma coisa. Às vezes nós olhamos para a nossa casa, nosso casamento, e Jesus está dizendo assim: ei, eu quero que você faça o que eu estou te dizendo. E o que Ele já está dizendo para nós há muito tempo, para nós homens: atenção irmãos, atenção varões, atenção homens, sacerdotes da sua casa.
A palavra para nós foi direcionada por Jesus, inspirada pelo Espírito Santo na vida de Paulo, e ele disse: vós maridos, amai vossa esposa, como Cristo amou a sua igreja. Já eu entendo que há algo direcionado, há uma palavra que ele já estabeleceu, e esta palavra precisa ser seguida por nós. Aí nós queremos amar, sim. E você vai para o grego, o dicionário grego, você vai entender que não existe um tipo de amor só. Você vai entender que existe mais de um tipo de amor. Então você começa a perceber que um dos amores que mais a gente cultiva dentro de casa, principalmente no casal, no casamento, é o amor eros. É a atração, é o relacionamento, é o sexo. Mas este amor não traz a completa alegria dentro da minha casa. Ele não realiza a minha vida totalmente, não como eu penso. Aí eu posso dizer, mas eu tenho amor filos ou filéus. Esse amor é um amor entre irmãos, é um amor de família, de amigos, do qual é importante, mas também não dá sustentação para uma família passar por suas dificuldades. Mas quando Paulo diz: ei, maridos, como Cristo amou a sua igreja, e como Cristo amou a sua igreja significa sacrifício, com morte. Ele se entregou, ele se doou. Então ele já determinou que o sucesso passa por uma entrega por parte do cabeça do marido dentro da sua casa. Posso ouvir um amém? Você começa a entender como a mente de Deus trabalha, e nessa cosmovisão é que nós temos que trazer para a nossa vida. Não é a cosmovisão do mundo que nós precisamos ter. Nós precisamos ter a visão de Deus, é a mente dele estabelecida dentro do nosso coração. Pois ele já havia falado isso lá pela boca do profeta Jeremias: dar-vos-ei um novo coração. Novo é novo, não é recalchutado, é novo. Se ele diz restaurarei, essa palavra dentro do grego quer dizer criarei novamente, farei novo. Quando Jesus traz o vinho para dentro daquele casamento, o mestre Sala manda chamar o noivo e diz: vem cá, deixa eu dizer uma coisa, eu não estou te entendendo. O teu vinho está extraordinário. Quando Deus faz algo na nossa vida, aí presta atenção, estou falando quando Deus faz algo na nossa vida, não estou falando de lero-lero, estou falando que quando há uma transformação dentro do nosso lar, essa transformação chama a atenção de quem está fora. Ele diz: o vinho que você colocou na minha mesa é superior a tudo que eu já tomei. Você guardou o bom para o final. Não é que ele tinha guardado o bom para o final, é que aquilo que vem de Deus sempre vai nos impactar e sempre vai ser superior a tudo que já tínhamos antes. É diferente. O milagre de Deus chama a atenção das pessoas. Elas ficam olhando e dizendo: eu não estou entendendo, eu tomei um antes, mas esse agora é melhor. Você vai começar a perceber dentro de você, a atuação de Deus é tão grande, é tão maravilhosa, que o bom vai ser superado pelo extraordinário. A manifestação de Deus, de uma forma riquíssima, abençoadora, naquilo que Deus já determinou. Façam tudo o que Ele vos disser. Aprenda isso. Muitas pessoas dizendo assim: Deus, fala comigo. E Deus olha do céu e diz: tem um livro aí na tua estante, chamado Bíblia. Eu já falei por ela.
Tudo o que você precisa é seguir esta instrução. Tudo o que você necessita é seguir esta orientação que eu já deixei para você há mais de 2000 anos. Fazei tudo o que Ele vos disser. Você percebe que para fazer algumas coisas para Deus, parece que sai da razão. Para você seguir as orientações de Deus, às vezes parece que você tem que ser meio pancada da cabeça, porque o certamente correto não consegue entender as coisas de Deus. Por isso que Paulo diz, ela é loucura. Loucura Deus olhar e dizer para aqueles rapazes, ó, peguem as talhas e enchem de água. E mais loucura é dizer agora, leve para quem está supervisionando a festa e dê para provar o novo vinho. Mas eles tiveram coragem, tiveram fé para acreditar que aquilo que Jesus estava falando iria acontecer. Nós precisamos nesses dias ter fé e coragem para acreditar que a palavra de Deus continua sendo a mesma, e se Ele falou e você fazer, o teu vinho vai transbordar e será o melhor vinho na tua vida, porque é isso que Ele espera de nós. Faça tudo o que Ele vos disser. Não faça conforme tu acha, não faça conforme tu pensa que tu quer que seja feito, mas siga as instruções do rótulo daquele que está dizendo. Sabe, eu levanto essa cadeira e a cadeira está escrita embaixo, peso máximo 120 quilos. Quantas cadeiras nós já botamos fora? Porque a gente vai e senta na cadeira, mesmo com mais de 120 quilos, e ela aguenta, mas de repente ela pum. Culpa de quem falou? Não, culpa minha que sentei e não cuidei. Então quando nós não entendemos isso, muitas vezes nós passamos por cima de instruções e orientações que Deus já nos deu, e não percebemos que essas instruções é o que vai gerar o novo de Deus na nossa vida. É o que vai fazer com que outros digam, mas como a tua família é diferente. Qual é o segredo disso? E você vai poder dizer, é vinho novo de Deus. É vinho novo de Deus. É uma atuação nova do Senhor na minha vida. Porque quando falta, Ele está presente na minha vida. Eu não o convidei apenas porque Ele é o fazedor de milagres. Eu o convidei porque Ele é especial para mim. Ele precisa estar dentro da minha casa, na minha família. Então eu comecei a observar, como é importante, aonde Jesus está, as bênçãos deles estão presentes. Na hora que você precisa, Ele é socorro bem presente em toda a tribulação. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre soube a quem recorrer. Ele se chama Jesus. Ele é a solução. Ele não veio trazer a solução, Ele é a solução. Mas esta solução passa por uma orientação do que Deus já falou, daquilo que o Senhor já liberou para mim e para você. Ele está dizendo, deixa eu trabalhar na tua talha, deixa eu te preparar para o milagre, deixa eu tirar esse ranço do teu coração, deixa eu tirar essas vaidades que estão operando na tua vida, deixa eu tirar de ti essa dureza que impede eu poder derramar mais vinho novo no teu coração. Deixa eu limpar o teu coração. Eu quero ser glorificado na tua família, porque o texto bíblico termina dizendo exatamente assim: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória. Eu quero nesse tempo que Deus possa manifestar a glória dele nas nossas casas, no nosso lar, na nossa família, e esse mundo possa ver a grandeza desse Deus, a grandeza desse Deus que está esperando uma atitude nossa para que Ele possa derramar o novo dele, trazendo a nossa consciência isso.
Permita nessa noite o Espírito de Deus lapidar a tua talha. Deixa Ele tirar. Deixa. E o interessante é que nós sabemos o que precisa ser mudado. Ai, pastor, mas eu tenho medo. Não tenha medo não. Ele é especialista em bater. Ele bate e não dói. Ele vai tirando lasquinha por lasquinha. Ele vai aprofundando quando você menos esperar. Você é uma talha nova. Ele pode derramar o novo dele dentro de você. Mas receba isso na tua vida como algo que Deus tem intenção de fazer. E não é de hoje. Há muito tempo Ele aguarda e anseia por isso. Nós nos preocupamos em querer o milagre. Ele se preocupa em ter lugar para colocar o milagre. Nós somos talhas e precisamos ser lapidados. Deixe Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus curar coisas dentro de você que por anos você vem. Chega de agir dessa forma. Diga: Senhor, antes de eu me preocupar com o milagre, eu quero que o Senhor trabalhe na minha talha. Eu sei que o Senhor tem ocasião oportuna para gerar na minha vida o milagre necessário. Mas eu vou trabalhar para que a minha talha seja totalmente cabível, que o Senhor possa olhar e dizer: agora eu posso derramar. Eu posso dizer para você: encha ela com a minha água. Encha ela na tua vida com a minha água. Encha ela com tudo que eu tenho para você, porque essa água vai transformar aquilo que não tinha mais sabor, que não tinha mais gosto, que não tinha mais cor, que não tinha mais aroma, numa coisa gostosa, extraordinária, que Deus vai colocar novamente na tua vida. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que tem trabalhado na minha vida, que tem operado no meu coração. Mas eu não me neguei mais em deixar Deus me lapidar, porque eu sei que Ele é o Deus de milagres. Eu sei que Ele pode transformar, que tudo é possível a Ele. Então a única parte que é cabível a mim é estar preparado. A tua parte é deixar Deus te preparar para você receber o que Ele tem para te dar. E você vai perceber que o teu matrimônio será não indiferente, mas será diferente. Que a tua casa não será indiferente, mas será diferente. Por quê? Porque você deixou Deus colocar o melhor dele na tua vida. Fecha os teus olhos. Curve tua cabeça nessa noite.